No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer esse porta-pendrive aqui, aproveitando os nossos retalhos. Fica ligadinho até o final do vídeo, que tem várias dicas, tanto no decorrer quanto no final do vídeo. Essa dica aqui de eu fazer o porta-pendrive foi de uma amiga, cliente. O nome dela é Cláudia. Tá aí, Cláudia. Espero que você goste do vídeo e consiga fazer o porta-pendrive. Então, vamos começar na primeira parte que a gente tem que fazer, que é o nosso molde, tá? O nosso molde mede 20 centímetros de altura por 8 centímetros de largura. Você vai fazer esse retângulo e de um dos lados você vai arredondar, tá? Você pode arredondar. Se você tem aquelas réguas de arredondar, você pode usar a régua. Se você não tiver régua, você pode usar até uma peça dessa daqui ou um pratinho, qualquer coisa que seja redonda para você arredondar os lados dele, tá? Então, depois de pronto o seu molde, a gente vai cortar as partes para fazer ele, que é o quê? A gente vai usar manta R1, tá? Eu usei a manta R1, que inclusive também foi de retalhos, tá? Todos os tecidos que eu tô usando para fazer os pendrives são de retalhos, são as sobras do tecido que ficam. E eu usei também da manta, eu consegui aproveitar bastante manta. R1, tá? Você pode fazer também com R2, só que a R2 ela é um pouco mais grossa. Tecido principal e um forro, tá? Esse aqui é a primeira parte. E a gente também vai precisar de um pedacinho de 5 por 5 centímetros. Uma argola de chaveiro e um parzinho de botão tic-tac, aqueles botõezinhos de pressão, tá? Fazendo isso aqui, já deixando já tudo cortadinho, o que que a gente vai fazer? Vai pegar o tecido principal, tá? E vai colocar em cima da manta. Em cima da manta aqui, como essa aqui é a manta R1, a gente coloca o lado que é o lado liso, que é o lado que tem a cola. Pra gente poder passar no ferro e ela colar. A gente vai colocar o tecido de forro em cima do principal, prestando sempre atenção numa coisa importante. Frente com frente, tá? Você não pode colocar ao contrário. Se você colocar ao contrário, quando você for desvirar a peça que vai ficar para fora vai ser esse lado aqui, e não o lado certo. Então, a gente tem que colocar, lembrar sempre que é frente com frente. Aí, a gente vai passar no ferro para poder prender e vai colocar um alfinete para poder segurar, para a gente poder passar a costura. Já passei ela no ferro, ela já grudou. E passei esse aqui apenas no meio, tá? Pra poder mostrar pra vocês como que eu faço. Essa aqui é a parte onde a gente vai prender a alça. Então, ela já tem a marcação do meio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aí, a gente vai fazer o quê? Vai pegar um lado e vai marcar ao meio, aqui, ó. E vai colocar o outro ao meio. Vai fazer isso aqui. E vai fazer mais uma dobra, formando uma tirinha. E vai passar uma costura aqui e uma costura aqui na beirada. Uma costura, uma de cada lado. Eu já passei uma costura, aqui ó, uma de cada lado. Como eu falei, eu fiz ela com 5 centímetros. Então, eu acho que ele é um tamanho legal. Fica mais ou menos esse tamanho aqui, tá? Ou você coloca agora a alça não, perdão, a argola, ou você coloca depois, porque como é uma argola de chaveiro, você tem como colocar ela depois. Eu prefiro colocar depois, tá? Então, a gente vai fazer uma marcação agora na peça, aonde que a gente vai prender essa tirinha aqui. Tá vendo esse lado aqui, que é o lado redondo? Ele tá voltado pro meu lado esquerdo, tá? Só pra vocês entenderem. E o lado reto tá voltado pro meu lado direito. Eu vou levantar essa parte aqui, tá? E aqui eu vou fazer uma marcação daqui pra cá de 14 centímetros e meio, tá? Então, vamos lá, vamos marcar 14 centímetros e meio. Ou você marca com a caneta, ou prende um alfinetezinho na marcação, pra ele mostrar que aqui é o local que tá o
14,5. O que que você vai fazer? Você vai pegar essa tirinha e vai prender da marcação pra baixo, tá? Aqui, ó. Aqui ficou minha marcação. E aqui pra baixo eu prendi a alça, dessa forma. E a gente vai segurar aqui. E agora a gente vai passar uma costura nela todinha, começando, deixando um espaço de mais ou menos uns 2 dedos, para não ficar muito perto daqui do canto, mais ou menos aqui. E vai iniciar com um retrocesso, vai começar por aqui, vai fazer a volta dela todinha e vai finalizar aqui com um retrocesso. Já passei uma costura nela toda em volta dela, e eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu geralmente faço nessas peças, ou qualquer outra peça que tem, geralmente, esses cantos, eu faço a mesma coisa. Aqui, quando eu começo a costura, eu não mostrei pra vocês costura na máquina, porque senão o vídeo vai ficar mais longo ainda, tá? Mas aqui, ó, quando eu começo por aqui, né? Dou o retrocesso. Quando chega aqui, a gente geralmente faz o quê? Vem, para, vira o calcador e continua. Não é isso que a gente geralmente faz? Então, eu venho, vou direto, faço um retrocesso, viro o calcador aqui e faço outro e começo daqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar assim, ó. Tá vendo? Olha o que que eu faço. Venho com a costura, faz um retrocesso. E vem com a outra costura e faz um retrocesso. Por quê? Para dar uma reforçada nesses cantos. Porque como a gente vai desvirar a peça e vai dar uma forçadinha em cada lado, então é uma forma da gente reforçar um pouco essa costura, tá? Aqui, aonde que tem a alcinha, dá também um reforço de costura. Você faz um retrocesso aqui para reforçar a alcinha, porque geralmente vai colocar ou vai prender em algum lugar, então acaba ficando mais reforçado, né? Dá mais segurança. E aqui eu sempre tenho cuidado na hora de fazer a curva. Porque assim, tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer. Quem tem muita dificuldade e não gosta ou não gosta, pode fazer quadradinho, como esse lado aqui, não tem problema. Mas tenta fazer da forma que eu vou falar. Você vem devagar, passando a costura devagar, sem parar de costurar, mas devagar. Por quê? Porque é uma forma de você conseguir controlar o calcador. Porque se você for costurar rápido, você corre o risco de fugir. E se fugir, você vai ter que descosturar tudo para fazer tudo de novo. Então, você vindo devagar, você corre menos risco. Agora, sim, eu não gosto de fazer costura, para, costura, para, costura, para. Eu não gosto quando tá fazendo a curva. Eu gosto de ir direto. Eu acho isso fica muito bom e perfeito. Tenta e depois me conta para ver se deu certo, tá? Então, agora o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar os cantinhos, ó, vai cortar esse lado aqui, uma pontinha, e vai cortar outra pontinha, aqui, ó, pra ficar assim, só pra tirar o biquinho. Cuidado pra não chegar muito aqui na beirada da costura, chegar próximo aqui à costura. E aqui você vai dar, ou se você tiver tesoura de picote, você corta com a tesoura de picote. Se você não tiver tesoura de picote, você dá piques em volta dele todo, porque a curva, se você não der o pique, ela vai ficar, quando você desvirar a peça, ela vai ficar toda repuxada, ela não fica legal. Como eu tenho a tesoura, eu prefiro passar logo a tesoura, né? Aqui, a gente passa a tesoura nela todinha. Vou fazer uma bagunça aqui, mas... Aqui, ó, passei... Ui, botei mais pra cima, aqui, ó. Dá, com essa tesoura fica ótimo. Aí, agora, a gente vai desvirar a peça. O quê? Eu pego esse dedo aqui, eu vou lá dentro da peça e empurro com esse dedo e vou empurrando, ó. Como é que é rápido, ó. Já desvirou. Aí, agora, eu vou acertando. A gente acerta ela todinha. Se quiser acertar com um palitinho, mas como é uma peça pequena, dá pra acertar na mão mesmo. Agora, aqui nos cantinhos não tem jeito, tem que ter alguma coisa pontuda. Eu gosto de usar esse, acho que o nome é hashi, né? Nem sei o nome disso aqui direito. Aqui, ó. Tá vendo esse biquinho? Vou dar outra dica pra vocês. Na hora de vocês virarem essa parte aqui, ó, você vai colocar, ver se eu vou conseguir mostrar, um lado pra dentro, segurar, e o outro lado em cima. E empurra pra dentro. E acerta
com o palitinho. Vou mostrar, tentar mostrar do outro lado, que eu acho que não apareceu direito. Ó. Aqui a gente cortou, correto? Então, para diminuir o bico, para ele ficar mais certinho, eu gosto de fazer isso. Eu jogo um pedaço para dentro, ó, e empurro o outro pedaço em cima e empurro para dentro. Aí eu acho que ele fica mais certinho. Ó. E acerta ele todinho. Depois que a gente acertar, a gente vai passar no ferro para ele ficar todo esticadinho. Eu já fui lá, já passei no ferro, dobrei essa parte aqui para ficar junto, igual aqui. Tá vendo? A parte que a gente desvirou, a gente passa aqui também para ficar certinho, ó. Passadinho. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai passar uma costura aqui bem na beiradinha, tá? Para poder fechar essa parte aqui, para não precisar da ponta invisível e nem colocar cola de silicone ou cola pano aqui, mas se vocês quiserem colocar, não tem problema. Eu prefiro passar uma costura bem próxima. Deixa eu pegar um pronto aqui para mostrar vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Passo uma costura aqui bem pertinho. Mas antes de passar a costura, vocês acertam direitinho para não correr o risco da parte do forro fugir. E na hora de você passar a costura e depois só de passar você vê que fugiu, tá? Vou passar aqui a costura rapidinho, dando retrocesso do início e no final, para a peça não descosturar. Não esquecer disso, é importante a gente sempre iniciar e finalizar com retrocesso justamente para isso não acontecer. Aqui, ó, tá vendo, ó? Fechei, ela não virou, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer de novo uma marcação de 14 centímetros e meio daqui pra cima, tá? Eu vou prender com o alfinete que nem eu fiz, pra não precisar usar a caneta. Então, a gente marca 14,5 e coloca um alfinete aqui na pontinha. Aí, vai marcar de novo, daqui do lado reto pra cima, 14,5. Depois da gente fazer essa marcação, a gente vai pegar essa parte de baixo e vai colocar embaixo, aqui, ó, pra baixo, da marcação pra baixo, tá? Ó, aí vai prender aqui com alfinete ou com clipezinho, com o que você tiver na mão pra você poder conseguir segurar pra passar uma costura. Aqui eu seguro aqui. E aqui do outro lado. Ó, ele vai ficar assim. Aí você já pode tirar os alfinetes, porque você já prendeu eles aqui direitinho, né? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai passar uma costura. A gente vai fazer uma costura iniciando daqui com retrocesso. Vai fazer aquele mesmo esquema de fazer devagar e vai finalizar com retrocesso. Quando a gente for passar a costura nessa parte aqui, que é a parte do bolso, dá um leve retrocesso aqui também para poder fortalecer esse canto aqui. Porque, como é uma peça que tem um bolsinho, a gente vai ficar manipulando. Então, com uma costura só, corre o risco de forçar a costura. Então, você dando um retrocesso pequeno aqui de um lado e do outro, ela fica com mais durabilidade, né? Vamos dizer assim, tá? Então, eu vou passar uma costura. Aqui, eu já passei uma costura em volta dela todinha. Eu gosto de fazer a costura mais aqui, na direção mesmo do calcador, só pra ficar essa partezinha aqui de propósito, ó, que fica mais abertinha. Eu acho que fica tão bonitinho aparecendo, ainda mais que é um poá, aí dá um contrastezinho, ó, aqui, ó, nas laterais, eu acho que fica bonitinho. Mas se caso você quiser fazer mais na beirada da costura, fique à vontade, tá? Agora, falta a gente prender o botãozinho de pressão. Como que eu faço para prender? Eu faço essa marcação aqui, dobro ele ao meio, tá? Aí eu venho com uma caneta. Essa caneta aqui apaga com ferro, então não tem problema, mas de qualquer forma a gente vai furar em cima, então ela não vai aparecer. Dou uma marcação, mais ou menos, deixa eu mostrar com palito que eu acho que fica mais fácil, né? Mais ou menos aqui, ó. Acho que dá pra ver no vídeo, né?
aqui, fica no meio. E venho com o furador, eu uso esse furadorzinho aqui e furo para prender o botão. Eu furo e faço essa marcação. Como o meu balancinho não tá aqui perto, eu vou lá, vou prender o botãozinho e volto com ele já preso, tá? Mas antes de ir lá prender, eu vou mostrar uma outra coisa. Não, eu vou prender um lado dele, vou fazer melhor. Eu vou prender um lado dele e vou mostrar como que eu faço a marcação dele do de baixo, da parte de baixo, tá? Aqui, ó, já prendi o meu botãozinho. Agora, pra marcar na parte aqui de baixo, onde que vai ficar, você vai fazer o quê? Você vai dobrar, ó, fez essa dobrinha, viu que ele tá certinho, centralizado. Você dá uma apertadinha, que ele automaticamente ele vai fazer a marcação aqui. Então, quando ele faz essa marcação, você já vem com o furadorzinho, cuidado, claro, na hora de furar, e fura bem no meio. Aí você já sabe qual o local que você tem que prender na parte de baixo, tá bom? Eu vou lá prender e já volto. Aqui, ó, já prendi o botãozinho e aproveitei e coloquei logo a minha argolinha de chaveiro. Opa! Vamos fechar aqui, ó. Como é que ele fica? Olha só que gracinha que fica. Gente, dá pra aproveitar muito retalho. Eu fiz muitos. Eu não contei quantos eu fiz essa semana. Antes de montar o vídeo, eu fiz vários. Olha, dá pra fazer vários retalhos, dá pra... Nossa, como é uma tira, né, que é 8 por 20, assim, acaba sendo sempre sobrando um pedacinho. Então, dá pra gente aproveitar bastante coisa. Uma ideia super boa da gente dar de brinde pro cliente, pra gente também vender. Eu vou dar uma dica para vocês rapidinho de como a gente faz o corte do tecido quando ele tem direção para fazer o porta-pendrive, tá? Aqui, ó, esse aqui, ele tem uma direção. Na hora de você cortar, você vai ter que colocar o molde de cabeça para baixo. Aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, que é a parte que é o arredondado, ele tem que ficar de cabeça para baixo. Por quê? Na hora que você for formar o porta-pendrive, colocar o bolsinho e a abinha de fechar, ele vai ficar aqui na posição certinha, tá bom? Essa é a dica rapidinha aqui que eu dou pra vocês.